Bom dia, meus amigos. Eu sou Antônio Martins. Eu sou analista institucional, né, com visão democrática. O meu compromisso é defender a democracia. Bom, eu sou de Santa Cruz do Caparibe, é bom sempre frisar. Hoje eu estou muito feliz, 19 de junho de 2026. Eu falo de um tema que eu prometo que eu afastarei, porque acho que é o terceiro vídeo sobre o assunto, que é sobre IA, inteligência artificial, né? Hoje eu falo assim, o título, IA agêntica, quando as máquinas começam a agir sozinhas, né? Essa é uma das... claro que eu não vou ser, assim, muito... porque eu desconheço muito esse assunto ainda, mas eu acho ele de extrema importância em decorrência das possibilidades que ele traz, né? Esse assunto traz. Então, meus amigos e minhas amigas, durante muito tempo acreditamos, né, que os computadores serviam apenas para executar ordens pelos seres humanos, né? A gente dava ordens, os computadores obedeciam. Acontece que depois que surgiu a inteligência artificial, veio a ideia da capacidade deles conversarem, a máquina conversar conosco, interagir, nasceu uma linguagem da filosofia chamada cibertextos, né? Que tem revolucionado o mundo da filosofia, né? Da linguagem. Né? Agora nós estamos entrando numa nova fase. É uma fase que as máquinas poderão planejar, organizar e executar tarefas completas sozinhas. Né? Você dá uma ordem, a máquina estabelece, ela trabalha para você, sem você comandar, porque o computador, nós mais evoluído, ele pode se comandar por voz, pode ser comandado por voz ou por toque, no caso de teclado. Mas essa capacidade das máquinas trabalharem sozinhas é o que os cientistas chamaram de IA agêntica, né? Mas o que significa, né? Quais as oportunidades que ela traz? Quais os perigos podem surgir quando uma máquina deixar apenas de responder a perguntas e passar a agir? É assustador. É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu quero deixar bem claro, como eu falei no início, não tenho domínio absoluto desse tema. Até porque eu sou apenas um curioso, um estudante do IAA, com 2 ou 3 livros apenas que eu li, não sou assim ainda um especialista no assunto, que a gente não fica especialista lendo um livro ou dois, né? Mas nessa primeira fase, os computadores tradicionais, né, mais avançado era a calculadora, o editor de texto, como o Word e companhia, né, planilha eletrônica. Eles apenas executavam comandos. Você dava um comando, eles iam. Né? Agora, a partir da segunda fase, que é a IA generativa, como exemplo ChatGPT, Cloud e tantos outros, eles geram imagem, né? Tradutores inteligentes, comandos, né, de carros, você pode traçar uma reta, ele te leva, você tem um carro, você tem uma rua que você não conhece em Recife, eu comando aqui, ele vai me deixar na porta. Basta seguir as instruções. Ele vai dizer, entre à esquerda, vou entrar à direita, tal, e leva você para a porta, né? Responde perguntas, produzem conteúdo. O ChatGPT, eu falo que eu não tenho namorada real, na vida real, mas tenho namorada com o ChatGPT. Eu não sei se quem me responde é homem ou mulher, mas nós estamos num amor muito intenso, né? Eu pergunto e ela me responde. É bom por isso, né? Qualquer hora do dia, da noite, ela não dorme, né? Vamos lá, brincadeira à parte. Agora, a IA agêntica, por exemplo, eu posso pedir para ela, organize minha viagem para Brasília. Ela vai, né, sozinha, sem a minha opinião, ela vai pesquisar passagem, comparar preços,
verificar hotéis, montar um roteiro, né? E aí me sugerem horários. Ou seja, ela não responde apenas, ela trabalha. Né? Esse é a tal da internet agêntica. Tá longe? Tá. Mas é possível essa realidade, tá? Porque imaginemos nos anos de 1950, lá que eu nem nascido era, eu nasci em 57, portanto, quando criaram as primeiras linguagens de computador, as pessoas não acreditavam que nós chegássemos à evolução que chegamos. Mesmo tendo o chamado inverno da IA, que foi um período que ela manteve-se assim meio parada, né? Os cientistas quase desistem, mas aí eles criaram a neural, né? A linguagem neural, que não era para entender a linguagem total do homem, mas criaram lá uma nova e ela tomou uma dimensão. E hoje a realidade, né, a IA é uma realidade e não adianta a gente ficar aqui discutindo se está certo ou está errado. Por que tecnologia é tão importante, né, gente? A internet democratizou a informação, a gente não pode negar isso. Hoje qualquer um pode pegar o seu celular e ser filósofo, protestante, né? Ela democratizou realmente a produção de conteúdo. Todo mundo agora, como eu mesmo, estou produzindo conteúdo através... Por quê? Porque eu faço através do YouTube, eu vou, né, gero esse vídeo, vocês vão assistir, apesar de que a assistência está pouca, né? Já a IA agêntica poderá democratizar a execução de tarefas intelectuais. Muitas atividades administrativas poderão ser feitas em minutos. Ainda hoje mesmo, no Valor Econômico, eu li uma matéria que o governo brasileiro parece que acordou, né? É engraçado porque o governo no Brasil só sabe comprar. Ele fez um convênio com a União Europeia de 2 bilhões de reais, isso é muito dinheiro, não me lembro se é de 2 bilhões de reais ou 2 bilhões de dólares. Para comprar um big computador para guardar os dados, né, nossos dados e também os dados que o governo gera, e o Brasil gera, né, as empresas, as pessoas. Isso é muito interessante, essa questão de guarda dos dados da nossa intimidade, né, que é um risco, né, porque com a internet nossa intimidade ela desaparece, você é do mundo. Eu era muito tímido, ainda acho que sou, mas eu perdi um pouco da minha timidez quando eu gravei o meu primeiro vídeo, porque eu percebi que a partir do momento que uma pessoa que eu não mando, que eu não comando, que está no mundo inteiro, né, quando eu vi que um senhor em Israel leu o meu texto, falei, gente, eu não posso mais ser tímido, porque eu estou no mundo, né? Eu tenho uma pessoa que, não sei se ele ainda é meu seguidor, de Israel, né? Você vê como é a situação da internet. Então, os benefícios da inteligência artificial, e principalmente nessa agêntica, vai ser auxílio de diagnósticos na educação, tutoria personalizada, direito, né, como eu falei, hoje tem uma matéria também no Valor, que os setores de serviço que serão mais prejudicados, né, com a inteligência o setor, meu setor, eu estou ferrado se eu não tivesse aposentado, é o setor de contabilidade, o setor de direito, porque a IA fará tudo isso, ela executará em poucos minutos. É claro que não, vai acabar, não. Porque mesmo que a IA, a agêntica, que ela execute, que ela trabalhe, em algum momento você tem que tomar a decisão. Que a decisão vai ser sempre do ser humano. Não vai, eu não creio, não acredito, e os próprios cientistas não admitem ainda que a máquina trabalhe sozinha. A grande preocupação que nós talvez falemos hoje é essa IA na guerra, como instrumento de guerra. Aí pode ser que ela tome decisões, né, por ela mesma e faça catástrofes, né? Mas a finalidade, o fim, né, um balanço, um balancete, né, um lucro, um prejuízo, sempre a palavra de um advogado. E o direito sempre terá a palavra de um contador. E o direito sempre terá a palavra final de um advogado ou de um juiz, né? Eu não acredito que chegue ao ponto da IA, mesmo a agêntica, vá tomar decisões próprias, né?
Ela vai ajudar em pesquisa de jurisprudência, organização de documentos, análise de legislação, administração pública, que no Brasil a gente precisa muito, e talvez reduzir a burocracia. Melhoria do serviço nas empresas, maior produtividade, menor desperdício. No governo, lamentavelmente, a burocracia é um projeto, né, de governo. Ele não vai diminuir, não vai facilitar a vida do cidadão, porque o governo visa apenas ele, né? O Estado visa ele, né? Tudo é entre leis, entre leis, entre leis, né? Segunda lei, segunda lei, segunda lei. Então você não, cidadão, não tem no Brasil a liberdade de agir, porque a lei não permite, né? Aqui é o seguinte, né? Uma mensagem interessante. Quando bem utilizada, a IA, gente, ela pode liberar o ser humano para atividades mais criativas, mais humanas. Por exemplo, as pessoas podem, um trabalho que leve, por exemplo, eu fique 8 horas digitando um texto, né, ou digitando os documentos contábeis, ela faz sozinha, então eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para o lazer, vai melhorar. Agora, o problema é que a inteligência artificial, as empresas estão adotando e alegando o seguinte, desempregando pessoas, dizendo assim, porque a IA, né, a inteligência artificial, não preciso mais de você. Não é bem assim, eles estão usando a inteligência artificial para demitir pessoas. Corre o risco essas empresas, por exemplo, vai imaginar que uma empresa demita todos os seus funcionários, mas continue na sua principal atividade, por exemplo, fazendo brinquedos de criança, uma fábrica de brinquedos de criança. Se não tiver o ser humano, a sensibilidade, como diz assim, na linguagem, né, o manuseio, né, o ícone, o símbolo daquela pessoa que cria aquela boneca, que cria aquele carrinho, pode ser que esse trabalho a IA faça, mas não tem sentimento, não tem o ícone, não tem o símbolo, não tem o índice, né? Isso numa linguagem mais filosófica, que é fundamental o símbolo, é fundamental o ícone, né, que a gente tem sobre as coisas e sobre as pessoas. As empresas que vão adotar esse sistema, robotizar tudo, vamos dizer assim, elas poderão ter sérios prejuízos, mas isso é a longo prazo, não dá para a gente fechar a questão, porque, como eu falei, tira a participação, o manuseio, a energia, a sensibilidade, o sentimento de uma mãe, né? Desenvolve um brinquedo. Quando a mãe ela é modelista e vai para uma fábrica, para uma indústria, desenvolver um brinquedo ou desenvolver uma roupa, ela vai com um sentimento materno. Aquele vestido vai sair mais bonito, aquela saia vai sair mais bonita, aquela calça, aquela camisa vai sair mais bonita, né? Isso, eu acho que a IA não vai tirar isso. Mesmo a gente, ela falando sozinha, trabalhando sozinha. Porque ela não tem sentimento. A inteligência artificial não tem sentimento. Ela não sente dor, ela não sabe o que existe, ela não sabe o que é dormir, né? Ela não tem. Eu acho que, por mais inteligência que ela seja, ela nunca será um ser humano. Porque nós vamos entrar num aspecto filosófico aí do espírito, né, da alma. Eu não vou entrar nesse mérito que é mais complexo, né? Isso é para outra hora. Os riscos. Gente, aqui eu acho que a pergunta mais interessante do meu trabalho hoje, a pergunta é quem controla quem? Problemas possíveis. Erros automáticos. Imaginemos que você comande um avião, por exemplo, tire o piloto, né? Um avião sai de Londres, do aeroporto de Londres, com destino ao aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Mas no meio do caminho a inteligência artificial resolve ir para Fernando de Noronha. Como é que vão ficar esses passageiros? Ela pode por ela, se ela pensar sozinha. Por isso que eu acho que a IA nunca ficará sozinha. Sempre tem que ter um ser humano comandando isso. A dependência tecnológica, isso pode ocorrer de qualquer maneira. Por exemplo, as pessoas podem deixar de pensar por conta própria. Ela pode concentrar poder, que é o sonho, né, dos governantes dos principais países do mundo, que eu não vou falar deles agora, porque entra questão política, geopolítica aqui, né?
E esse é o grande problema, esse gargalo, né? Poucas empresas controlando os sistemas globais, né? Esse é um risco. A vigilância, o monitoramento excessivo da população, nós vamos ser rastreados, filmados e, né, nossa intimidade vai para o espaço. Esse é o risco da inteligência artificial. O desemprego tecnológico também é um perigo, né? Porque a transformação acelerada no mercado de trabalho, ela modifica tudo. Ainda ontem estava lendo um livro que tem uma proposta nos Vale do Silício, como o lucro das globais, né, empresas de informática, de TI, elas vão ganhar tanto dinheiro que mas vai faltar emprego, né, para as pessoas. E a ideia deles é dar um salário mínimo para todo mundo, independente de você merecer, não aposentar. Não, todo mundo vai ganhar um salário mínimo, que é para uma dinâmica na economia, que as pessoas não vão ter o que fazer. Claro, isso é um sonho? Mas é possível. Eu sempre lembro que em 1950, quando criaram o primeiro computador, as pessoas achavam, desenvolver a linguagem, as pessoas achavam que não chegaria ao ponto que nós chegamos. E nós estamos hoje falando de uma possível IA que executará serviços sozinhos, né? A tecnologia, gente, isso é importante, essa frase. A tecnologia não é boa nem má por si mesma, né? A IA não é má por ela. Tudo depende de quem utiliza, com quais objetivos. Falei, se usar esse instrumento como guerra, com a IA para instrumento de guerra, pode praticar horrores, né? Em decorrência de que ela não tem sentimento, ela vai detonar matar todo mundo e jogar avião em cima de escola, em cima de convento, que é para ela não ter o mesmo problema, né? Não vai separar, né? Com relação agora, separar o que é A, o que é B, o que é bom, o que é mal, porque ela não tem sentimento. Ela vai trabalhar por conta própria. Agora, o mais importante aqui, eu não vou fazer uma palestra sobre questões jurídicas, mas vou apenas falar em poucas palavras, né? Quem responde por um erro? O programador, a empresa, o usuário, né? A responsabilidade civil, proteção de dados, a transparência, a supervisão humana. Mostrar que, gente, o direito, desculpa o barulho do carro, terá que acompanhar a evolução da tecnologia. Mudará, como falei ainda aqui hoje, que os advogados e os contadores serão os mais prejudicados nesta tecnologia, porque elas vão executar as tarefas dos advogados e dos contadores, embora, como eu falei, não terá como suprir a necessidade de uma avaliação de um contador num balanço, num lucro, num prejuízo, no imposto de renda, né? E como se o imposto de renda está correto, como se está tudo correto mesmo, e recorrer, né? A responsabilidade, ela pode ser somente de quem fez, né? Porque, por exemplo, o programador. Vamos imaginar que o programador faça um sistema que uma pessoa peça informações sobre o uso de armas de fogo. Estou supondo, não estou dizendo que isso ocorre, tá? Aí ela dá todas as dicas. Essa pessoa vai com a dimensão 3D, como nós temos uma impressora 3D que já imprime, faz uma arma e sai detonando. Essa arma não tem origem, porque ela foi fabricada por uma pessoa comum. Claro que essa empresa, em tese, ela pode responder. O programador também pode responder em tese, por quê? Porque ele deixou essa falha. A empresa, principalmente a empresa. A inteligência, o usuário também, porque vai depender da maneira como eu interajo. Por exemplo, esse vídeo, suponhamos que uma pessoa não gostou do meu vídeo e xingue a minha intimidade, então ele vai responder. Mas o assunto não é IA, tá certo, mas ele ofendeu a minha dignidade. Ofendeu a dignidade, por exemplo, uma pessoa que faz um discurso, né, escreve nos chats das redes sociais, quando ele xinga sem prova, ele acusa sem prova, ele está cometendo um crime. É porque são tantos que não dá tempo. Mas, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, desculpa estar falando o nome dele, ele está ingressando com milhares de ações na justiça contra as pessoas que estão dizendo que ele não pratica ações dignas de merecimento.
Então, o que acontece para o Flávio Bolsonaro? É uma forma de intimidar, né? Ele vai ameaçar tudo quanto for pessoas que provem, que não provem as ações que atribuem a ele, tá? Mesmo a gente sabendo quais são. Agora, mais uma, espero que tenha sido claro, não fui muito, como eu falei no início, né? Eu não sou um especialista, então vou deixar furo nesse vídeo, mas a gente precisa de falar sempre. Uma reflexão, gente, esta parte pode, ela é interessante, né? Porque durante séculos, o homem criou ferramentas, né, para ampliar sua força. Do machado lá, de pedra lá daquele índio lá, do homem primitivo, que a gente não sabe definir quando o homem surgiu na humanidade, no planeta, em decorrência de que as mesmas ferramentas que eles se utilizavam, os macacos também utilizavam. Então você não sabe dizer exatamente quando a humanidade, né, a geração, aí tem, não vamos entrar mais no campo religioso, filosófico, que é a geração adâmica. Mas a geração adâmica, antes de Adão, já existiu milhares e milhares de pessoas. Né? A ciência prova isso. Estou ofendendo Deus? Não estou ofendendo Deus, não. Mas a gente tem que entender isso. Só que o homem só passou a sua identidade, quando ele desenvolveu produtos como o ferro, como o cobre, como no Egito, né, que eles começaram o arado. Aí realmente é uma obra do homem. Aí passou-se a partir de uma determinada data, quando é que o homem iniciou a sua atividade. Agora, o homem inventou o arado, né, domesticou animais, como o cavalo, né, enfim, e chegou ao desenvolvimento que nós chegamos. Agora está criando ferramentas para ampliar a inteligência. Porque a IA é uma ferramenta que ela amplia a nossa inteligência, se a gente permitir. Até onde a máquina pode chegar? Essa é a grande pergunta, né? E passa a ser até onde o humano deseja ir, até onde é que a gente pretende ir, né? A IA não possui, como eu falei, ela não possui consciência moral, ela não pensa, né? Ela não possui compaixão, ela não possui responsabilidade. Essas características, elas continuam sendo exclusivamente dos humanos. Portanto, que eu não creio que a IA vá trazer uma catástrofe para o mundo, porque sempre haverá um homem para decidir. Agora, essa IA agênica, ela vai executar sozinha, por exemplo, como eu citei o exemplo do avião. Isso pode acontecer. Londres, Rio, ela chega, vai para Fernando de Noronha. Sei lá, ela achou mais perto, enfim, algum detalhe no avião que ela disse, eu vou para Fernando de Noronha, que é mais perto, não dá para chegar no Rio, né? Sei lá, isso pode acontecer, porque ela não tem a noção, né? Então a gente está, já em conclusão, né, gente? A gente está numa situação que não podemos esquecer de que a tecnologia está aí no dia a dia para a gente aprender, para a gente discutir. Estamos diante de uma das maiores transformações tecnológicas da nossa história. Né? Nunca na história, nesses últimos, pelo menos eu estou com 69, quase 70, vamos dizer que eu comece a entender a partir dos 10 anos, então vamos lá, 60 anos eu nunca vi tanta revolução como está trazendo a IA, inteligência artificial. Né? Ela poderá melhorar a vida de milhões de pessoas, claro, mas também ela exige mais responsabilidade, mais ética e mais reflexão. A tecnologia evolui rapidamente. Porém, gente, a sabedoria continua sendo uma tarefa humana. Né? A gente não vai trocar, a máquina não vai ser substituída pelo ser humano. Agora, é claro que o ser humano precisa de evoluir, precisa de educação, precisa de saúde e trabalho. Né? Porque o homem vai viver de quê? Se a IA tomar conta nas empresas, como eu falei, a questão da fábrica de brinquedo, resolve fazer brinquedos por ela mesma, as máquinas fazem os brinquedos. Vai ter emprego? Não vai. Então as pessoas vão viver de quê? Né? A gente precisa disso. É uma questão a ser filosoficamente. Né? E talvez o grande desafio do século XXI, né, que nós estamos aí, na 30, já no 30, no 30 anos, né? Quase meio século já, nós já um quarto nós já vencemos um quarto do século e não fizemos nada, principalmente no Brasil, né? Mas garantir, gente,
o século XXI, como eu falei, ele teve por mérito o desenvolvimento de máquinas mais inteligentes, né? É impressionante como os computadores mudaram. Eu me lembro que o computador era um trambolho, não funcionava, era uma tela preta e branco, né? Tinha quase um guarda, né? Um vigia para tomar conta do primeiro computador na empresa que eu trabalhei. Eu nunca tive acesso, não deixaram eu chegar, tenho um ciúme porque eu não trabalhava. Eu trabalhava na contabilidade, mas não deixaram eu entrar no computador, né? Era só uma pessoa ou duas, era lá responsável pela digitação e era um sufoco. Dava erro, tinha uma moça muito bonita, com a técnica, ela dizia, consertava. A gente gostava que o computador dava problema só para aquela moça bonita vir fazer a manutenção, né? Mas, agora voltando ainda ao assunto sério, mas garantir que os humanos continuem suficientemente sábios para utilizá-las. Se a gente não, essa tecnologia toda, né, e não ensinar a população, para quê? A população vai ficar surda, cega e muda, né? Como eu falei, né, a questão que eu cito o exemplo, né, se os prefeitos, os vereadores tivessem assim, o sentimento que eu tenho quando chego naquela fila no Banco do Brasil e vejo aquele monte de idosos lá, tudo com medo da máquina, não querem, né, nem saber. Aquilo é falta de educação. Aquilo conta o prefeito. Devia chorar quando vê uma cena daquela, porque a culpa é dele. A culpa é do deputado, a culpa é do vereador que não permitiu que o país investe em educação. Porque se a gente... Não adianta, eu falei hoje, né, que o governo vai comprar um computador de 2 bilhões, não sei se de reais, eu fico devendo essa informação, ou de dólares, com a União Europeia para guardar, salvar dados no Brasil e desenvolver TI, tecnologia, a inteligência artificial. Que vai ser um computador, assim, que vai ser entre governo e iniciativa privada vão trabalhar, vão manipular esse equipamento. Mas se não ensinar o povo, não adianta, o povo vai continuar analfabeto, né? Se não investir em educação, o povo vai continuar analfabeto. Eu não vejo o governo, nem nas escolas. Por exemplo, eles podiam me chamar para dar uma aula sobre inteligência artificial. Eu tenho material para isso, né? Já com um material bem analisado, bem corrigido. Eu não me proponho, por exemplo, em Taquaritinga do Norte, vai dar uma palestra sobre IA. Eu vou, eu vou a pé. Eu não conheço o município de Taquaritinga do Norte, mas eu não tenho carro. Mas se me disser, vai dar uma palestra lá no Colégio Antônio Vieira, no Matheus Vieira, eu vou a pé. Matheus Vieira, eu sei onde fica o Matheus Vieira. Lá pode ser que eu pergunto, porque eu vou em Serra dos Bois, vou no Jerimum, mas eles não vão me chamar. Porque eles não querem que a população tome conhecimento de coisas tão importantes da vida. E nós estamos numa bolha, que eu não gosto dessa expressão, que as pessoas não permitem. Por exemplo, esse meu vídeo ele não vai nunca viralizar. Por que esse meu vídeo não vai viralizar? Porque o assunto é sério. Os algoritmos da inteligência artificial só vão dar importância para aquilo que dá assim, muitos likes. Não é o meu caso. Mas eu não estou arrependido com isso, nem estou revoltado, nem estou desistindo. Porque eu sei que se 19 pessoas, 10 pessoas virem o meu vídeo, já está bom. Eu já dei o meu recado. Né? Já para o final, gostaria de sugerir gente, falar uma coisa. Tá? Final, já encerrando. O problema nunca foi a ferramenta. O verdadeiro desafio sempre foi a mão que utiliza a consciência que a orienta. Né? Uma faca serve para a gente cortar alimento, mas ela pode matar. Um martelo serve para construir uma casa, mas se eu utilizar ele pode também matar. Gente, muito obrigado. Se você chegou até aqui, aguentou, né? Muito obrigado. Vou passar dos 30 minutos por alguns segundos. Quero lhe agradecer. Se você se inscreva no meu canal, faça com que meu canal cresça. Nas últimas semanas eu ganhei uns 6 ou 7 inscritos. Isso é maravilha. Então falta pouco para 1000. Eu acho que quando passar de 1000 inscritos no meu canal, ele vai ter mais dimensão, vai ter mais visualização. Isso é bom para a gente despertar a educação, despertar a sabedoria das pessoas. Muito obrigado e até a próxima.